Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, espero que todos estejam bem. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o que Paulo escreveu na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 16 até o verso 18, que diz assim, você pode ler na sua Bíblia. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Não era alguém que sentiu uma dor de dente e achava que ia morrer. Não era alguém que sentiu uma dor de barriga e achou que o mundo ia acabar. Não. Era um homem acostumado a sofrer. Era um homem que esteve em naufrágio, um homem que foi perseguido, apedrejado, quase morto pelos seus perseguidores, um homem que teve um problema na vista gravíssimo, a ponto de quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, vede com que grandes letras vos escrevo. Não era qualquer homem, era um homem que sabia exatamente o que era sofrer. A primeira coisa que Paulo está dizendo é que ele não desanimava, nem ele e nem a sua equipe missionária. Ele avaliava a possibilidade do homem exterior se corromper, como nós estamos também experimentando hoje. E quando é que esse homem exterior se corrompe? Quando a gente percebe que uma situação de perigo se avoluma e nós começamos a desconfiar, nós começamos a ter medo, nós começamos a perder a alegria, nós começamos a nutrir medo no nosso coração, nós queremos nos refugiar de alguma forma dentro de nós mesmos e achamos que é o fim. Mas será que é o fim? Será que é dessa forma? Agora, Paulo, ele diz sobre a possibilidade. Ele diz que ele não estava desanimado, nem sua equipe missionária, mas pelo contrário, ou seja, pelo contrário, diz, há a possibilidade de ficarmos desanimados, há a possibilidade do nosso homem interior desanimar, há a possibilidade de se corromper, há a possibilidade de se esquecer das promessas de Deus, há toda essa possibilidade, né? Contudo, aí ele entra com o que de fato ele quer dizer sobre o homem interior. E aí que nós temos que perguntar como é que está a nossa saúde interior para enfrentar essa crise prolongada. Na verdade, já estamos aí desde março, né, início de março, que se começou a se dar uma atenção mais firme a essa questão. Mas como é que está o nosso homem interior? É isso que define. Eu vi recentemente uma reportagem de um pastor norte-americano, líder de uma das maiores instituições evangélicas ou associação evangélica no mundo, em que ele, infelizmente, esse pastor, ele se preocupou mais com o seu homem exterior do que com o seu homem interior. Ele acabou se suicidando. E ele, numa carta, ele diz que ele passou anos da vida dele cuidando e protegendo a sua imagem, mas esqueceu de cuidar do seu interior. Olha como o homem interior é importante. Apenas imagem não sustenta nada. A imagem de muitos está caindo agora na crise.
e nós precisamos renovar o nosso homem interior. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso absorvendo as verdades bíblicas que são destinadas para nós. Nós somos chamados a olhar para frente, para o futuro e não para o presente, apesar de estarmos aqui. Enquanto estamos aqui, nós não podemos desanimar. Então eu tenho que tratar as minhas incoerências, tenho que tratar meu lado sombra, porque todos nós, infelizmente, temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, e às vezes esse lado sombra, ele toma maior parte da nossa vida, como os adolescentes, os jovens brincam, não é? O lado negro da força que tenta te corromper. Mas essa é uma grande verdade de Satanás, e também nós mesmos, os nossos próprios anseios e desejos pecaminosos nos corrompem a tal ponto que nós ficamos mais preocupados com a imagem do que com aquilo que de fato somos interiormente. E é essa saúde interior que nós temos que tratar, porque se não tratarmos, a gente apodrece de dentro para fora e chega uma hora que só tem casca, mas dentro está tudo podre. Agora, ele diz que se esse homem interior se renova, ele olha para a tribulação como sendo momentânea. Mesmo que ela dure meses e anos, ela não se pode nem comparar com a eterna glória, com o eterno peso de glória que está acima de toda comparação. Porque os nossos sofrimentos aqui são temporais, mas o que Deus tem para nós é eterno. E nós temos que aprender a passar por esse período de crise tratando primeiro o nosso homem interior. E eu creio que o primeiro passo para tratar o homem interior é tratar a sua vida espiritual, que vai influenciar a sua vida emocional, e não o contrário. Nós temos que o espírito são conserva a mente sã, que vai conservar o corpo igualmente. Então, não pode haver distúrbio nisso daí. Então, o que Deus tem preparado para nós. Então, a melhor maneira de atentar para essa vida interior não é estar preocupado com as coisas que eu estou vendo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. O que eu não vejo agora é o que Deus tem preparado para mim. Mesmo que isso aconteça após uma situação de dor, onde eu possa vir a morrer, não, olha, quer vivendo, quer morrendo, eu tenho que atentar para aquelas coisas que não se veem, ou seja, a promessa da eternidade com Deus. Agora, aqui eu tenho que ter tranquilidade e sabedoria para viver. E a única maneira de fazer isso é mantendo o meu espírito forte, é mantendo a minha confiança, a minha fé, o meu ânimo no Senhor. Eu sei que você que está me ouvindo pode estar desanimado. Eu sei que talvez você esteja passando por algumas situações de tensão. Mas eu quero dizer para você, confia no Senhor. Não perca o seu ânimo, renove o seu ânimo. Faça um esforço para olhar para as promessas e para o cuidado de Deus e para o socorro de Deus, para o socorro divino, para a mão invisível que virá ao teu encontro. Então, as coisas nesse mundo, elas são temporais, passageiras. Agora, as que se não vêm, as promessas que Deus tem para nós, as coisas invisíveis de uma vida eterna, de uma vida com Deus, de uma vida onde não vai haver choro, nem morte, nem dor, nem lágrima, nada é o que nos aguarda. Até lá, vivamos com sabedoria aqui, cuidando da minha vida interior. Não adianta maquiar por fora se por dentro está podre. Jesus disse isso para os fariseus, que eles eram parecidos como uns sepulcros caiados, por fora muito ajeitadinho, mas por dentro cheio de ossos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, faça isso. Viva o hoje
olhando na eternidade. Vivo hoje em cima das virtudes cristãs, na fé, na esperança e na certeza de que tudo isso faz parte de um plano de Deus e nós vamos sair dessa melhores. Que Deus te guarde, que Deus renove o seu ânimo, mantenha o seu ânimo forte, um espírito aí inabalável em Deus, para que esse leve e momentâneo sufoco passe e, quando passar, revele uma nova pessoa com um estilo de vida melhor e uma fé confiante em Deus. Assim eu espero, assim eu desejo você, em nome de Jesus. Amém.